Olá, tudo bem com vocês? Bom, depois de 2 anos sem gravar um vídeo novo para o canal da Self Academy, estou de volta, para voltar a compartilhar com vocês os segredos da astrologia cabalística, também da inteligência espiritual, pautada aí dentro da ciência da Kabbalah, o que aquelas narrativas que estão lá no Velho Testamento, na Torá, assim como a conhecemos, o que está por trás daquelas histórias? Será que aquilo realmente aconteceu? Se aconteceu, o que ela quer dizer para mim individualmente? Porque aquelas histórias, elas são voltadas para o geral, para o todo, para todas as pessoas, mas cada um pode absorver aquela história e entender de forma individual para conduzir melhor a sua vida, junto com aqueles ensinamentos. Quando você tem o aprendizado disso, quando você interna esse aprendizado, você começa a olhar de uma forma diferente do que realmente só aquela história que está contada ali, E junto, a esse conhecimento também, para todos que me seguem no canal, sabe que eu compartilhei muito do conhecimento da astrologia cabalística e também de meditações e a inteligência espiritual. A inteligência espiritual voltada para esse entendimento, das narrativas, da Torá, o que realmente elas querem dizer, com um olhar de uma consciência mais elevada, não somente a questão literal. É óbvio que você vai ler lá a Torá e você vai, primeiramente, é a questão literal, depois buscar o significado, para aquela leitura, e o que realmente eu posso extrair de benefícios para mim, e aquilo que eu tenho que ter atenção naquilo que está sendo falado lá, que é como se é um grande conselho para cada um de nós, individualmente e também de forma coletiva. Bom, então, dia 9 de abril, tem início o mês de Áries, o mês de Nissan no calendário hebraico, a lua nova de Áries. E a lua nova de Áries traz toda essa potência ariana, Os arianos são impulsivos, são pessoas que são naturalmente um líder, Vem com a essência da liderança, com a essência da coragem, do desbravamento, de buscar aquilo que as outras pessoas travam, mas o ariano vai lá buscar. Depois ele analisa se ele foi de forma correta ou não. Porque, como eu disse, é uma força muito impulsiva, é uma força também impulsionadora, e quando usado de forma correta, traz aí bons benefícios, traz descobertas e faz com que o ariano atinja cada vez mais um grau, de superação na sua vida, de entendimento, de aprendizado. Isso é o mais importante, é aprender com todos os acontecimentos, que no dia a dia, e os impactos, das informações que nós temos, dos acontecimentos, o importante é nós analisarmos e entender por que aconteceu ou está acontecendo certos cenários, estamos vivenciando certos cenários da nossa vida, O ariano, ele não é muito conhecido pela sua paciência, Não são pessoas muito pacientes de ficar esperando, alguém chegar e mostrar como se deve fazer. O ariano, ele vai atrás, Ele vai atrás, ele vai querer entender, mesmo que ele tenha que dar algumas cabeçadas aqui, ali, tomar uns tombos aqui e ali, mas o ariano, ele vai em frente, é uma força, que é direcionada a ir sempre em frente, e sem olhar muito para trás, E conforme o ariano ele vai entendendo essa força, que esse é o propósito de você entender as forças que estão dentro de você e como você pode se guiar, como elas podem, ser uma luz no caminho. Isso é uma parte muito importante dentro dos estudos astrológicos, E para os arianos, que
além da toda essa questão, essa composição positiva, da liderança, do desbravamento, da coragem, o ariano também tem que prestar atenção nas atitudes que ele tem. Né? Por ser uma força muito impulsiva, às vezes ele pode falar algo ou agir de uma forma que não agrade que não agrada as outras pessoas. Os arianos são muito verdadeiros, eles não costumam esconder as coisas, não. O que tiver que falar, eles vão falar. Se você vai gostar ou não, né, isso já não é um problema deles. Mas o conselho é que antes de tomar alguma decisão, né, e o impulso pelo impulso nem sempre é favorável. Né? E aí, analisar esse contexto e ter um pouco de paciência, ok, meus amigos arianos e arianas, né? Ter um pouco de paciência para ver também um pouco mais longe o desdobrar de desses acontecimentos de acordo com a atitude que você vai tomar. Né? O complemento de Áries é Libra, porque todo signo tem um complemento. Áries, Libra. Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio. E assim vai. Né? Então, esses complementos significam o seguinte: se o ariano é impulsivo, o libriano é diplomático. O libriano vai pensar um pouco. Ele não vai tomar a decisão como o ariano toma. E essa força libriana também está contida dentro de Áries, e a força de Áries está contida dentro da força libriana. Assim como a força taurina está contida a força de Escorpião, e a força de Escorpião também está contida a força, dentro dele a força taurina. Né? Os complementos, né? Não são oposições, são questões complementares, né? São os dois lados da mesma moeda. Então, e além do mais, todos nós, né, independente da data que nasceu, né, a data, o horário, né, o local de nascimento, todos nós carregamos as 12 essências dentro de nós. Né? É óbvio que um ariano ele vai trazer mais a força ariana dentro dele, né, o aspecto, é a essência natural, mas também ele vai trazer as outras 11 forças dentro, né, com uma energia um pouquinho menor, mas vai trazer. E quando nós aprendemos isso e entendemos que nós somos a composição de todas elas, né, independente, conforme eu falei, do período do nascimento, nós sabemos equilibrar. Aí nós começamos, né, uma estrada chamada a estrada do autoconhecimento. É uma jornada, né, que essa jornada é voltada para dentro, para se conhecer melhor, né? Por que eu ajo dessa forma, por que eu falo dessa forma, por que eu entendo dessa forma, né? Porque as minhas emoções são mais latentes do que o do meu amigo ou da minha amiga, né? Por que os meus sentimentos são mais fortes, por que eu sou mais racional e não sou tão emocional? Né? Então são essas composições, essas essências, e quando estão dentro de nós, e quando você começa a entender isso, trilhar essa jornada, o mundo começa a ficar mais colorido, vamos falar assim, né? As coisas começam a se encaixar melhor, né? E não é só aquilo que você enxerga, vai muito mais além disso, né? E também dentro desse mês, para compartilhar com vocês, né? Dentro desse mês houve um tempo, né? Onde que por uma situação climática, né, um povo que vivia em um certo local, né, teve que sair daquele local porque ia passar necessidades em termos de, né, abastecimento de comida, né, a agricultura não estava escassa, né, tiveram que sair dali para ir para um outro local mais rico, né, onde que não estava tendo esse problema, né, esse problema climático não se abateu tanto nessa região, né? Então esse povo ele saiu e caminhou para um outro país. Naquele tempo esse país era um império, o maior império conhecido naquela época, que era o Império Egípcio, né? Então esse povo que eu estou falando são os hebreus, né? Eles saíram da sua terra, né, para não passar essas privações, necessidades, né, fome, e foram para o Egito, né? E eles foram logo após de um outro evento, quando José, né, Yosef,
foi vendido como escravo e acabou, né, indo parar no Egito, né? A história de Yosef é uma história muito interessante, ela tem muitos ensinamentos, os códigos que estão por trás dessa história dele, para quem já teve, né, a curiosidade ou entendeu que os códigos de José quer dizer, é muito interessante, como eu já disse, para o nosso dia a dia, né? Então, toda essa inteligência que ele deixou, né, no Egito, que na época dele, né, o que nós podemos aproveitar através dos ensinamentos deixados por ele. E assim, né, os hebreus foram chegando ao Egito, né, na época de José, e aí e cada vez mais, né, foram chegando, foram se acomodando dentro desse país, e até que um tempo, né, eles começaram a se tornar escravos, né, do faraó na época, né? Depois de tudo que José fez, de toda a sabedoria deixada, porque José foi um grande vizir no Egito, de escravo, né, a um vice-rei, né, um homem altamente organizado, com a habilidade administrativa e também de finanças, né? Foi através dele, né, que o Egito não passou necessidade, né? Através de uma interpretação dos sonhos, né, que são códigos, né, do faraó que ninguém conseguia decifrar, né? Os mais próximos na corte não conseguia decifrar os sonhos que que o faraó teve, e Yosef conseguiu, né? José conseguiu decifrar. Para resumir, o faraó sonhava com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? Esse é o resumo da história. E aí José acaba dizendo a ele que o Egito ia passar por um período de 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. E o faraó, né, muito inteligente, falou: opa, você me ajuda? Eu convido você a fazer parte da minha corte, e você vai sair pelo país, né, orientando todas as pessoas a guardarem, né, de tudo que ela colheu uma parte, e você vai orientar, né, as pessoas que estão junto com você, as pessoas que irão junto com você, né, a formar silos. E eles guardaram, né, uma parte dessa abundância durante esses 7 anos, e quando chegou nos 7 anos que era a escassez, né, que representava a escassez, eles tinham comida, ou seja, eles guardaram, né? E José se tornou um homem muito grande dentro do Egito, né, como ocupou a posição de vizir, ou vice-rei, um conselheiro mais próximo do faraó, e foi reconhecido por todo o seu trabalho. Mas depois de um bom tempo, né, esse trabalho foi esquecido. E os próximos imperadores, os próximos faraós que vieram, acabaram subjugando os hebreus, né, até eles se tornarem escravos. Bom, isso passou 400 anos. Até que em um momento nasceu um menino, né, que se tornou lá na frente, acabou se tornando lá na frente um grande líder. Quem é essa pessoa? Moisés, né, Moses, ou em hebreu, né, em hebraico, Moshe, né? Ele acaba fazendo parte da corte egípcia, aprende, e depois de um fato vai para o deserto e volta muito tempo depois, não foi logo em seguida, foi muito tempo depois, para libertar o povo hebreu, a pedido de Deus. Bom, o que nós podemos aprender com isso? Por que esse evento aconteceu, essa libertação, né, dos hebreus no Egito aconteceu exatamente dentro do mês de Áries, né, dentro da força ariana, que representa o quê? Quebrar essas amarras, aquilo que me prende, né? Um ariano, ele não gosta de ficar preso a nada, né? É muito difícil o ariano tolerar essas amarras, algo que prende ele, porque ele gosta, né, de ir adiante, de seguir em frente com a sua vida, né? Mesmo que ele vá sozinho, mas ele vai, né? Então essa força foi a força impulsionadora que Moisés utilizou para libertar os escravos
hebreus no Egito, né? E depois da saída deles do Egito, né, vários acontecimentos, né, tiveram, bom, para quem conhece a história, né, antes de sair e depois de sair do Egito, eles andaram por mais 15 dias dentro do deserto, aonde foi comemorado a primeira Páscoa, ou Pessah. Pessah significa passagem, também significa libertação. Então eu estou contando essa história para vocês, para que vocês entendam que desse mês, né, dentro do mês de Áries, é possível fazer essa jornada individual, né? Entender e ouvir essa voz dentro de nós, porque todos nós temos uma voz que conversa conosco. Quando você dá espaço, ela chega mais claramente a nós. Essa voz do nosso eu interior, da nossa sabedoria maior, não é a voz do ego, né? É a voz de uma sabedoria aonde o propósito dela conosco é nos guiar para o caminho correto. E cabe a nós, sim, decidir se a gente vai seguir esse conselho, né, que todo mundo tem e é gratuito, não é cobrado, né? Ou se você vai querer continuar na vida que você tem, ou continuar seguindo o caminho que não é tão, que você percebe que não é tão bom, mas não tem coragem para mudar, né? Para quebrar essas amarras, de ir adiante. Então, esse é o convite da lua nova de Áries. Quando ela se instalar, que é no dia 9 de abril, e aí fica uma dica para todos, é começar a refletir sobre como está minha vida hoje. De todas as decisões que eu tomei, aonde eu me encontro hoje? Eu estou feliz comigo mesmo? A vida que eu tenho, de fato, ela é uma vida que eu gostaria? Eu faço o que eu gosto? Né? Se você não quiser analisar a sua vida inteira, você pode analisar então o último ano, né? Do último mês de Nissan, referente ao ano passado, a esse mês aqui, o que aconteceu durante esses 12 meses? Foram decisões que alavancaram sua vida? Ótimo, se foi decisões que alavancaram sua vida e você está vivendo um período melhor, então aprimore, vá mais a fundo, busque cada vez mais força ainda para melhorar a cada dia, 1% todo dia a mais de melhora, né? Então, agora, se não está da forma como você quer dos últimos 12 meses, ou você pode voltar até um tempo mais atrás, 3, 4, 5, 6, sei lá, aí a decisão é sua, ou analisar de fato a sua vida e falar assim, o que eu preciso fazer? E dar espaço para essa voz que conversa conosco todo dia, ela vir para fora, ela aflorar, né? Uma outra dica que eu dou a vocês, isso é possível também de acordo com a meditação. A meditação é o único canal, né, que consegue apaziguar nossos pensamentos, né? Não você não consegue tirá-los fora, mas você consegue apaziguar, né? Acalmar, começa a interagir com você mesmo, né? Então quem tem esse hábito também de meditar, agora é um ótimo período para meditar sobre suas ações e tudo aquilo que você tomou de decisão, seja no último ano, ou seja ou decisões que levaram, né, que construíram você até a data de hoje, né? Então eu não estou feliz com aquilo que está acontecendo. Então eu vou parar para refletir a respeito. Que decisão tomar? Por onde caminhar? E também o convite para acreditar mais, né, nessa força interior, nessa sabedoria interior, nessa luz interior que todos nós seres humanos carregamos dentro de nós, independente de filosofia de vida, né, filosofia espiritual. Isso é independente, né, independente da religião, das suas crenças. Isso não é, né, não é o contexto agora, né? Ah, mas eu acredito em tal coisa. Não. O convite é para que você olhe para você mesmo, né? Para que você
realmente faça uma reflexão. Então é um período muito importante entre o dia 9 de abril até o dia 22, 23 de abril, que começa toda essa a questão da Páscoa, a semana da Páscoa, né, da Páscoa hebraica. Ela vai ser celebrada entre o dia 23 e 24 de abril, então começa uma semana antes, né? Pode olhar no calendário que vai começar lá para o dia 18 de abril, começa num domingo antes e acaba no domingo seguinte, né? Uma semana. Então, nesse período todo que vai dar os 15 dias, que vai ser, a Páscoa vai ser também a lua cheia de Áries, né? A simbologia da lua cheia é toda a luz que estava escondida, né? A lua acaba revelando essa luz, ou seja, a lua, né, nesse período é como se fosse nós recebendo toda essa sabedoria, e vai chegar no auge que você vai colocar isso para fora, você tem a condição de colocar isso para fora, né? Então, por isso eu citei, essas histórias, quando lido literalmente, elas têm um significado, mas quando você vai buscar mais fundo, né, a razão dos acontecimentos, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que os hebreus ficaram 400 anos presos, né, dentro do Egito. E a gente pode olhar também, mais um ponto importante, você pode olhar para os hebreus como a sua consciência, né, que está ali, ela quer falar com você, ela quer que você se liberte daquilo, é uma consciência mais espiritualizada, e o Egito também como a questão matéria, fisicalidade. Isso é o código para o Egito, tá? Mitzrayim, que seria prisão. Prisão do quê? Prisão mental, já que tinha um faraó, né, naquela época, onde representava, né, essas amarras, né? Ele fazia o povo hebreu acreditar que ele queria o bem, mas não queria, ele estava aprisionando as pessoas porque precisava da força abraçal delas, né? E aí, em troca, dava pequenas rações para que não se morresse de fome. Então, veja bem, né, em que condição que eu estou hoje, se a gente começar a olhar para esse lado, né, de consciência, de ativar essa consciência mais espiritualizada, ou você se render a essa outra consciência que é a questão mais material, né, somente a questão material. Eu não estou aqui para julgar se uma pessoa é mais materialista ou mais espiritualizada, não é esse o ponto, né, porque sem a matéria nós não vivemos, né? E também sem a força espiritual nós sucumbimos. Então o equilíbrio entre essas duas forças, né, entre esses dois lados, tem que ser entendido, né? Sem a materialidade ou sem o dinheiro, por exemplo, né? Quero muito falar sobre o dinheiro e a espiritualidade, vou falar disso em outros vídeos, né? O dinheiro somente é uma força, é uma energia, e quando você conduz ele de uma forma benéfica, né? Porque ele não tem poder nenhum se você não dá poder a ele, né? Se você não pega o dinheiro e dá um destino a ele, ele não vai sair da sua mesa ou da sua carteira, ou sei lá, do banco, da sua conta corrente, e migrar para outro, assim, sem você dar um destino, né? Então, é exatamente essas reflexões dentro do mês ariano, né? Então, é saber conviver, né, saber equilibrar essas duas forças, matéria e espírito, Egito e Israel, né? Existe um código porque eles foram chamados de israelita. Em um outro vídeo eu explico por que também, né, deixa de ser, né, os hebreus para se tornarem israelitas, né? Então, dentro desse mês, aproveitar toda essa força disponível, né, toda essa força ariana, né, que nos leva a buscar uma melhora, a nos liderar a si mesmo primeiro, né, para depois tentar liderar outras pessoas, né, de mostrar para as outras pessoas o caminho. Mas primeiro a gente tem que mostrar esse caminho para nós mesmos, sentir, provar, né, entender, para depois nós queremos aí ajudar o próximo, né? Bom, então isso é o mês de Áries, né? São códigos contidos dentro do mês de Áries, com esse grande simbolismo da Páscoa judaica, né?
Poxa, Emerson, mas eu posso contar como o calendário ocidental foi no dia 20 de março que começou o mês de Áries? Sim, a Páscoa, né, conforme o Ocidente já foi. Mas eu estou aqui compartilhando um outro segredo dentro do calendário cabalístico, que no dia 23 você pode fazer isso e durante esses 15 dias fazer essas reflexões e meditações para daqui em diante, como é o primeiro mês, né, como serão os outros seguintes? Como vai ser até o ano que vem? Como é que eu quero a minha vida? Né? O que, que eu tenho que podar? Né? O que, que eu tenho que lapidar? Né? O que realmente eu tenho que deixar para trás? Aquilo que já não cabe mais na minha vida. E eu estou alimentando isso e está me prejudicando. Né? Então, quando chega nessa consciência, você entende que, poxa, eu tenho que largar isso. Isso não contribui em nada, seja dentro de relações pessoais, né? E também relações profissionais, ok? Então, é isso que eu gostaria, né, de compartilhar com vocês a respeito desse mês, né, e as essências, né, que cada um de nós possui. Você quer entender melhor como elas atuam em você, eu faço o mapa astral cabalístico, né? Eu vou deixar o meu contato através de e-mail e também celular, né, WhatsApp, na descrição do vídeo. Então, um grande abraço a vocês, um excelente mês de Áries, né, para todos nós. Um grande abraço.